Salve galera, estou aqui na cervejaria Blumenau junto com o Fernando Lapoli, que faz a frente na parte de produção, junto com o irmão dele, o Carlo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do Fernando e a história também da cerveja Blumenau, que é bem recente. A história da cerveja Blumenau, não do Fernando. Fernando, como que você começou com a cerveja? Você começou na panela? Prazer te receber aqui, Daniel. Valeu. Comecei na panela em 2008. Tá. Ali por final de 2008, começo de 2009, as primeiras braçagens. E aí sempre foi uma brincadeira, né? Sempre foi um hobby apaixonante. Tá. Então algumas no começo saíam mais ou menos, outras muito boas. O que vocês faziam na época? Na época a gente começou a fazer cerveja, acho que a primeira cerveja que a gente fez foi uma Brown Ale, se eu não me engano. Tá. E depois Wheat Beer, India Pale Ale, já comecei a usar algumas coisas com frutas também nas cervejas, eu lembro que eu fiz... E cara, em 2008, quais eram as dificuldades para fazer cerveja na panela que não tem hoje? Eu acho que insumo, né? Felicidade de insumo, a gente tinha pouquíssimas opções de lúpulo, por exemplo, né? Poucas opções de fornecedores. A gente tinha que juntar vários cervejeiros caseiros para conseguir fazer uma compra, para viabilizar um frete ou para dividir uma saca de malte onde só era vendido em sacas maiores. E quais eram as referências que vocês tinham? A gente tinha Tanto de receita como de cerveja para provar? Era muito pouco, assim, né? O que a gente encontrava no mercado, os rótulos que existiam eram mínimos, né? Até mesmo de Brown Ale, até hoje é difícil de achar. Na época tinha o quê? Newcastle. Né? Eu acredito que essa Brown Ale foi um acidente, porque ela se tornou uma Brown Ale, né? Ela não era para ser uma Brown Ale. Mas eram pouquíssimas opções, né? Hoje a gente, tem várias lojas e lugares onde você compra compra por rótulos, site, né? Tá bem Justamente, mais fácil. Bem melhor. Hoje E até mesmo acesso a receitas. Sem dúvidas, né? A informação hoje se multiplica de um jeito muito mais rápido, né? No começo a gente tinha uma comunidade de Orkut com 60 pessoas. Hoje você tem aí comunidade de Facebook Orkut, com 15 mil pessoas falando de cerveja caseira, né? Então a informação está bem fácil de se conseguir. E quando que foi a chave para começar profissional mesmo? Faz mais ou menos uns 2 anos. A gente recebeu um convite. A gente começou a dar curso de cerveja sempre caseira. Você e teu irmão? Eu e meu irmão. Nós começamos a dar alguns cursos de cerveja caseira. Inclusive eu fiz o curso de panela contigo, é verdade, né, lá foi meu aluno aqui na escola de cerveja e malte. Justamente. E aí num desses cursos existiam 2 sócios de uma cervejaria e nos convidaram, estavam com algumas dificuldades na produção e nos convidaram para assumir a produção da cervejaria. Tá. Então a gente pensou bastante, né? A gente exercia outras atividades, né? Tá. Que não tinha nada a ver com cerveja. Tá. E então foi uma decisão assim. Vocês largaram tudo Largamos e foram tudo para trabalhar com cerveja, né? Tá, e foi um aprendizado muito bom, né? A gente trabalhar primeiro numa cervejaria e para depois então montar o nosso próprio projeto, né? Tá. Então, Vocês começaram, essa daqui é uma marca cigana fazendo... A cerveja Blumenau, na verdade, ela nasceu para ser uma cerveja da casa do Beer Villa, que é um bar tradicional que você conhece aqui de Blumenau, que é dos sócios do Valmir e do Ulisses, que também são sócios na cervejaria. Então a ideia nossa era montar uma cerveja para casa. E qual rótulo que foi? O primeiro foi a Capivara ali do IPA. Legal. E a IP Amarelo, né? Foram os 2 primeiros rótulos. Então, assim, a gente... a Capivara, a gente fez um concurso de cerveja caseira, tal, para escolher uma receita. E aí a gente lançou, então, foram 2 lotes de 1.000 litros, a primeira produção. As primeiras barril? produções, só barril. Não, foi garrafa também já. Tá. E esses 1.000 litros que a gente pensou que ia durar aí uns 45 dias, durou uma semana de cada uma. Então a gente, a aceitação foi muito legal, né? Então começamos logo a produzir um pouquinho mais e tal. A impressão que eu tinha antes, cara, desculpa te interromper, é que o povo aqui em Blumenau era meio que fechado na escola alemã, meio fechado nos estilos alemães. É verdade, a gente já escolheu 2 estilos que são totalmente opostos a isso, para realmente dizer que a gente tem a aceitação foi boa. A aceitação foi muito boa. A gente tinha um pouco de medo, em função de ser 2 cervejas lupuladas, né? E como o nome Blumenau remete muito a essa questão alemã, a gente tinha um pouquinho de medo que isso pudesse causar uma estranheza, um público que não é tão conhecedor de cerveja tomar e não gostar. Mas, enfim, são 2 cervejas que, apesar de serem lupuladas, têm um drinkability enorme, né? Principalmente IP Amarelo, para quem não conhece muito cerveja. E foi um sucesso, foi bem legal. Então, logo em seguida, veio um concurso que a gente conquistou na Bélgica.
O Brussels Beer Challenge. Brussels Beer Challenge, né? Com a capivara Little IPA. Foi Os caras ganharam medalha de ouro lá, ganhando da Scoping e Scoping, Odell. E Odell. Pô, foi bacana. Quando veio a notícia da medalha, a gente já ficou maluco, né? E eu que enviei pra vocês. Aí quando a gente olhou embaixo, Scoping e Odell, 10 dias antes eu tava lá na Scoping, lá na Ballast Point, visitando o pessoal lá. Que então bacana, cara. Foi uma surpresa, foi muito bom, né? E a fábrica aqui, quando que começa? A fábrica a gente está em fase final aqui de montagem, recebendo os últimos equipamentos. E acredito que mais ou menos aí umas 3 semanas, mais ou menos, a gente já consiga fazer as primeiras versagens. E esse equipamento está zerado? Zerado tá, não tem que fazer. Quantos tanques tem aqui? A gente inicia a produção com 12 tanques, totalizando 60 mil litros estáticos, né? Nos consegue dar uma possibilidade aí na faixa de 90 mil litros, 100 mil litros por mês de produção inicialmente, né? Uma cozinha de 2.500 litros quadribloco, automatizada. Então nos dá também uma facilidade de produção. Da Zegla, justamente. Tem algum diferencial técnico? Ela tem sim, ela tem, por exemplo, além de toda a automação, ela é toda automatizada, através de um CLP com uma tela touchscreen. Ela tem um sensor plato em tempo real das fervuras, então facilita também a gente conseguir um padrão sempre de densidade da cerveja. Tem, né, uma tecnologia bem empregada de dimensionamento, a própria chaminé, o fervedor externo que nos dá também um consumo de gás bem melhor do que um... E cara, o que você estava falando antes ali, que tem... a gente tem também 2 equipamentos que são bem legais que a gente escolheu para o setup da fábrica. Um deles é o flash pasteurização, o flash pasteurizador, que acaba dando, a gente sabe que nossa cerveja sofre muito com a pasteurização, né? Principalmente as lupuladas, né? Então a gente, com esse equipamento, a gente vai tentar aí chegar num produto muito semelhante ao que tem no barril ou ao que tem na garrafa. E serve tanto para a garrafa como para o barril também? Como para o barril, justamente. As cervejas mais delicadas, que a gente precisa de um shelf life maior no barril, podem ser também feitas eu flash. Desconheço se tem alguma cervejaria fazendo isso. Flash? A Tupiniquim faz. Tupiniquim faz flash em algumas cervejas. Eu acho que só. O flash é muito comum na Europa, né? Muito comum. Estados Unidos o pessoal já opta mais pela cadeia fria, o que eu acho que é inviável aqui no Brasil. É muito difícil. A temperatura. Justamente. E a centrífuga, né? A centrífuga é uma centrífuga da Guerra, que também é muito bacana para trabalhar na cervejaria, te dá uma facilidade enorme. Legal. Faz muito bem para a cerveja. Você estava falando também no tanque de dry hopping? Um tanquezinho para dry hopping, para fazer uma homogeneização do lúpulo, uma extração melhor. Também é um negócio bem bacana que vai ter. Então, e quais estilos vocês imaginam lançar aí para frente? Cara? Daniel, a gente tem aqui, além dos 5 rótulos que a gente já tem, a gente espera chegar num curto prazo aí na faixa de 12 rótulos mais ou menos. Não botamos um prazo para isso. A gente vai lançar uma cerveja nova em setembro, que é a Blumenau 1850, que é uma Barley Wine. Essa ainda feita de forma cigana na Bauerberg. O que eu acho legal de vocês é que vocês não estão restritos a uma única escola, sempre estão sempre que a gente, diversos, justamente, quando a gente começou a montar esse projeto, a gente não quis ter uma cara, inglesa, alemã, americana, né? Não, a gente quer fazer cerveja boa, de qualquer tipo de escola. Vamos provar? Vamos lá, vamos começar pela Frida. Frida, vamos lá. Isso aqui, uma Blonde Ale com 7%. Isso aí. Porra, quase uma triple, hein? Tá no limite. Tá no limite. Essa foi a ideia. E essas taças aqui são feitas na Cristal Blumenau, foi feita especialmente pra gente aí, pelo Edinaldo. Essa aqui é um espetáculo, essa taça. Não, né? Tá bem bonita mesmo. À mão. Pessoal, vamos lá. Coloração amarelada. Aqui ficou um pouquinho mais turva, no copo do Fernando está bem límpida. Qual que é a intenção dessa cerveja? É ter uma leve turbidez? Sim, ela não é filtrada, né? É uma levedura que não tem uma floculação tão alta, então ela sempre tem uma leve turbidez. Aqui apresentou pouca formação de espuma, pode ser talvez do copo, que a gente acabou de tirar ali do estoque. Justamente. No nariz, você tem um frutado bem aparente. Tem. Um pouco de mel também. Na boca, você tem dulçor, tem amargor, tem esse gosto frutado que é persistente. Verdade. Bem bacana. Finalzinho seco. Final seco, Mas
Ela está bem próxima à triple também. Tá. Qual que seria a diferença aqui para não É o, ser é o limiar, né? caracterizada? O limiar entre uma triple e uma blonde, né? Eu acho que fica bem próximo ali uma triple e uma blonde. Que ela está potente, ela está com corpo, ela está alcoólica. E nós estamos degustando ela até um pouquinho mais quente, então ela aparece um pouquinho Sim, mais a parece tudo sensação isso, de potencializa, né? Mas a ideia sempre foi essa, ela ficar uma blonde com bastante personalidade. Né? Bacana. Muito boa. Vamos para a próxima? Vamos lá. Capivara Little IPA. Isso aí. Essa aqui eu tomei lá no Moitilas Bar, quando é um ponto secreto aqui em Blumenau. Pouca gente conhece, Muito só os locais. Bom, baita de um bar cervejeiro aqui em Blumenau, para quem não conhece, Moita. Cara, ele tem um hambúrguer lá feito na grelha, fantástico, cara. Uma churrasqueira mesmo. Um bar bem legal, alternativa. Pessoal, coloração alaranjada, uma boa formação de espuma, bem límpida, bem transparente no nariz. Aqui já vem na cara aquele perfil americano, resina. Cítrico, né? Na boca, muito equilíbrio, você tem um leve dulçor, você tem esse amargor potente, mas um amargor limpo. Ela tem também um baixo médio corpo. Qual o percentual? 6,6. Teor alcoólico, IBU? IBU 55. 55. 55. Mas está muito bem gostosa. equilibrada, né? Eu acho Não, cara, tá fresca, né? Imagine quando vocês estiverem fazendo aqui, né? Justamente, né? A intenção é a gente sempre ter uma cerveja mais fresca possível. Né? Bacana. E essa aqui levou medalha de ouro lá no Brussels Beer Challenge. Isso aí. Capivara Double IPA. E essa aqui? Então, já essa colocaram foi... em concurso? a gente teve um sucesso muito grande aí com a Capivara Little IPA, né? E a ideia foi montar uma versão, uma família capivara aí, né? Então essa Double IPA foi... Ela segue a mesma linha da Capivara Até a cor está bem próxima. A base de malte é muito parecida, a proporção é um pouquinho diferente. Os lúpulos são diferentes. Mas a gente até pensa em dar uma brincada, volta e meia, uma sazonal com alguma coisa diferente, mais pra frente, uns lúpulos da estação aí da... Pessoal, a coloração bem parecida com a anterior, laranjada, uma boa formação de espuma persistente no nariz. Cara, é engraçado, o aroma da Little IPA está bem mais intenso do que a Double. É intencional isso? Não, às vezes uma pequena variação de lote, às vezes pode acontecer até eu acho que talvez pela... Aqui a gente sente um leve floral, um leve resinoso na boca. Daí já vem toda a potência de uma Double, médio alto corpo, tem esse dulçor bem presente, dulçor residual. Ela 8.1, se eu não me engano. 8.1? 8.1, é isso aí. 8.1 é quanto de BIL? 65 mil. 65. É um limiar baixo de estilo também, não é uma cerveja muito agressiva no quesito de amargor. E o que se usou? Qual que é a diferença de lúpulo entre elas? Não, essa aqui é a mesma lupulagem. A mesma que eu digo, os mesmos lúpulos, né? Da hop de Citra e Chinook. Mas uma intensidade um pouquinho diferente nas adições, né? Certo. Mas ela segue a mesma linha da Capivara. Beleza. E quais outras você tem? Além dessas, nós temos a IP Amarelo. Que é uma Pilsen. É uma Pilsen. Essa cerveja é uma incógnita, né? Porque a gente não consegue classificá-la em estilo nenhum. Mas por quê? Tem muito amargor ou não? Ela tem um amargor um pouquinho mais acentuado e um aroma bastante intenso, né? E ela usa single hop de Equinox. E o Equinox é um lúpulo bem específico mesmo, né? Ele é um lúpulo, lembra bastante um frutado. Então ele, uma Pilsen não se encaixa. Mas é uma lager lupulada. Legal. E além dessa, a gente tem a Son of a Peach, que foi lançada só foi lançada somente em barril até agora, que é uma Catarina Sour Beer com pêssego, né? Uma Berliner Weiss, né? Agora a gente está com um estilo, várias cervejarias da região estão fazendo esse estilo de cerveja. A gente adotou agora então utilizar aí o Catarina Sour Beer e a nossa com pêssego. Até ganhou uma medalha na Austrália. Medalha de prata, como nessa categoria. Bacana. E foi uma cerveja bem bacana. Logo vai estar em garrafa aí para todo mundo. Beleza. Bem bacana mesmo. Fernando, muito obrigado, cara. Te agradeço aí. Parabéns pelas cervejas. Valeu. Parabéns obrigado. pelo teu aniversário do cara hoje. Valeu.
E, pessoal, aproveitem para mandar perguntas aí para o Fernando sobre a fábrica. Ele manja muito de produção, ele pode dar boas dicas. E a perguntinha é, você já provou a cerveja da Blumenau? E qual que você mais gostou? Valeu, Corre até a próxima. Cervejeiro lá. Valeu.